Entre vales e montanhas, corre o rio sem parar. Nossa história que gravada na memória vem contar. Da estrela guia no sertão dos índios bravos, manchados de sangue de luzes encoroados. Rio preto, vem passando sem parar. Vem contar a nossa história, vem guardar nossa memória. Hoje é uma grande alegria estar aqui na Fazenda de Águas Claras, esse patrimônio de São José do Vale do Rio Preto, e estamos sendo recebidos pela Dona Lia Carvalho. Dona Lia, que tanto apoia São José do Vale do Rio Preto, junto com o Dr. Sérgio de Carvalho, um grande nome para a nossa história. Dona Lia, muito obrigada por receber ao São José News e compartilhar um pouco da sua história e um pouco da história da Fazenda conosco. Bom, é uma alegria estar aqui hoje recebendo vocês e agradeço o carinho de vir conhecer a nossa história na Fazenda e a nossa relação com São José. Chegamos aqui há 29 anos, há 47 anos atrás. Eu tinha 29 anos, o Sérgio tinha 36, nós tínhamos 3 filhos e o Sérgio era diretor do Banco do Brasil. Eu persegui um sonho antigo de ter uma fazenda, porque eu fui criada numa fazenda de uns tios, em Barra do Piraí, Fazenda Três Saltos. E eu tinha em mente que eu queria algo parecido com a Fazenda Três Saltos. No início, a gente procurava, mas a gente não tinha dinheiro para comprar. Então, a gente só procurava. Ia passeando, olhava e tudo, mas ia, de alguma maneira, refinando o nosso sonho. Um dia já, meus pais tinham uma casa em Petrópolis, onde eu fui criada, passei todos os verões da minha vida lá, na rua 7 de abril, 88, hoje Alfredo Pachá, em frente ao Palácio de Cristal. E quando nós estávamos por aqui, nós começamos a procurar corretores que pudessem nos mostrar, aqui na região, propriedades que pudessem nos interessar, seguindo o nosso sonho. Mais meu do que dele, porque sempre o Sérgio foi um homem muito mais do mar. Mas querendo me agradar, e um dia a gente veio por essa estrada. E por uma questão de sorte, eu virei o rosto e vi entre os eucaliptos essa casa. Eu disse, olha a casa que eu quero. Me levaram para um outro lugar. Eu não sei aonde, porque eu não me lembro. Eu sei que eu não saí do carro. Eu fiquei olhando aquele lugar, era um buraco, não sei aonde. Não me lembro, não posso dizer o que era. Na volta, eu disse, Sérgio, vamos parar lá. Vamos ver, quem sabe eles querem vender a propriedade. E o Wilton Raposo, que era o dono aqui de Águas Claras naquela época, estava ali num curral que fica num cantinho antes da ponte. Bom, que alegria, o Dr. Sérgio está aqui, vai participar dessa nossa entrevista, dessa conversa, conhecendo mais a história dele, da Dona Lia, da relação deles com São José e a história da Fazenda de Águas Claras. Dr. Sérgio, muito obrigada por estar participando com a gente. E a Dona Lia vai continuar contando essa bela história da Fazenda e a história de vocês. Olha, a alegria é nossa, porque só vem alegria daqui desse canto lindo. Obrigada. Então, cabe agradecer. Muito obrigada e obrigada por estar nos dando a honra do senhor participar desse momento aqui com o São José News. Bom, eu estava contando que, voltando dessa visita a uma propriedade que eu não me lembro direito onde era, eu disse para o Sérgio, vamos entrar ali, quem sabe os proprietários querem vender a fazenda.
E o Wilton Raposo, então, que era o dono da fazenda, estava num curral aqui na cabeceira da ponte. Ainda não era a ponte. Quer dizer, tinha um curral ali. E ele, muito simpático, nos recebeu, mas ele disse assim, não, eu não quero vender, eu não tenho interesse em vender a fazenda. A gente saiu muito triste, mas o Sérgio mencionou, entregou um cartão para ele e mencionou que a gente tinha a casa de Petrópolis, onde eu ficava sempre lá, e o Sérgio viajava entre Brasília, Rio de Janeiro, o interior do estado do Rio de Janeiro, porque era a área de atuação dele como diretor do Banco do Brasil. Pouco tempo depois, eu estou na minha casa lá em Petrópolis e encontro o Wilton Raposo me esperando na porta da minha casa. Para pouca sorte deles, talvez, e sorte enorme nossa, ele me disse, eu preciso vender a fazenda. E assim aconteceu. E assim nós compramos Águas Claras em questão de dias. E Águas Claras chegou, eu me lembro do dia que eu vim receber Águas Claras, no dia 15 de março de 1973. Eu vim sozinha, dirigindo um carro, com a Mariana, minha filha, que tinha 2 anos, e uma babá que me ajudava, e me entregaram essa propriedade. Tinha uma funcionária chamada Marlene e um cavalo, que logo os meninos chamaram de Black. E foram embora. E eu fiquei olhando, sentada no gramado, e disse para mim mesmo, ou você é doida, ou você vai fazer disso aqui um lugar muito especial. E eu vou tentar fazer. Um lugar onde eu possa receber amigos, onde a gente possa participar da comunidade e onde a gente possa viver uma vida. É aqui que eu espero viver grande parte da minha vida e das minhas alegrias. E essa é a história de Águas Claras. É uma casa feliz, onde a gente sempre reuniu amigos, os meus filhos e os amigos dos meus filhos têm muitas histórias para contar sobre o que aconteceu aqui na fazenda. É uma referência para a vida deles. Eles voltam à fazenda com muita frequência e aqui se reúnem para contar histórias, vamos dizer, do tempo que passou. Nós temos pessoas como João Jardim, que é um cineasta conhecido, filho de uma grande amiga minha, que acampou aqui e tem histórias para comprar e vive dizendo, tia Ali, um dia eu vou fazer um filme, um documentário sobre a fazenda. Ele filmou um daqueles documentários dele aqui na fazenda. Enfim, teve novela filmada na fazenda. E é uma fazenda... E agora, com a pandemia, nós tivemos a oportunidade de passar quase 8 meses aqui. Coisa que eu nunca tinha podido fazer, porque nós somos do Rio, a gente mora no Rio, a nossa vida profissional era no Rio. Então, era uma casa de final de semana. Nossa, dona Lia, que prazer escutar essa história. Acredito que é uma inspiração também para todos em busca do seu sonho. Que bom que lá com seus tenros 29 anos, tão jovem, já sabia o que queria, já tinha uma família e já buscou, né, construir essa casa de pessoas felizes, um lugar feliz. Que história linda. É verdade. Só tivemos prazeres aqui. Graças a Deus. Tudo funcionou bem. É incrível, mas conseguimos isso. E graças a Lia, né, que é quem toma conta das coisas boas. Eu digo sempre que a gente faz uma boa parceria, porque ele tem os recursos e eu tenho as ideias. E executo, porque sem os recursos não podia realizar as minhas ideias. Uma excelente dupla. Uma excelente dupla. Dona Lia, vamos falar agora um pouco da vida, então, dessa vida social de vocês. A senhora, fui corrigida.
uma dama tão delicada e me pediu para chamá-la de você. Claro. Então, corrigindo, você teve uma vida e continua tendo os projetos sociais aqui em São José, e o doutor Sérgio também. Então, conta um pouco pra gente, desde quando vocês adquiriram a fazenda, já estiveram envolvidos em vários projetos. Conta um pouco pra gente, por favor. Quer que eu fale, Sérgio? Dona Lia que está com a palavra. Bom, quando a gente chegou aqui, no primeiro ano logo, o Marcelo, nosso segundo filho, conseguiu cair de bicicleta, cavalo, de tudo que você puder imaginar, e se machucar de todas as maneiras. E nós começamos a frequentar o hospital local. E quando o Sérgio chega num lugar, ele chegava e ele sempre olhava a possibilidade que aquele lugar teria de crescer, de se desenvolver. E logo era o Hospital Santa Terezinha. Tinha um outro nome que não o Hospital Santa Terezinha, acho que era Centro, que era o doutor Eugênio, que comandava o hospital. E assim começamos a nos envolver com a cidade, com as pessoas da cidade. Me lembro do Paulinho Machado, que logo chegou, se aproximou de nós, e tantos outros amigos que foram chegando. Sérgio gostava muito de chamar as lideranças para virem aqui em casa, conversar, trazer ideias. Então, logo depois ele se envolveu com a cooperativa e tentando organizar os produtores na Coopervale, não é? Então, tem uma história de participação, principalmente dele. Participação grande na época da emancipação, quando ele subiu no caminhão para fazer campanha, para eleger o doutor Bianor, que foi eleito primeiro prefeito. Enfim, acho que a gente sempre teve, a partir de então, uma vida muito próxima da comunidade. Nesses anos todos eu me lembro, teve tantas, eu não posso me detalhar exatamente em quantas coisas ele se meteu, porque era muito mais ele, porque eu estava não só fazendo faculdade, eu fiz faculdade aqui, estudando aqui, com a casa cheia, com filhos, com a opção de tendo que estudar e tendo que administrar a casa, e ao mesmo tempo querendo curtir um pouco, aproveitar isso aqui também. Quando eu comecei a participar de forma mais ativa, foi na época aí eu já estava fazendo faculdade, eu fui fazer um trabalho, primeiro num trabalho baseado no desejo da comunidade de eleger qual a prioridade na área de educação. E foi eleito que queriam um jardim de infância. E daí surgiu, nós ajudamos a construir no Cinecista o Jardim da Infância Lia Carvalho, que acredito está lá até hoje. Só que o Jardim da Infância ele só pega de 5 anos em diante. A creche não faz parte do Jardim de Infância, por uma questão curricular, não é? Então, fez-se o Jardim de Infância, o Sérgio teve uma participação grande no Cinecista, ajudou a desenvolver o Cinetista, fez oficina, pintou o Cinecista, enfim, ele estava sempre muito envolvido com o colégio. Padre Sérgio sempre esteve muito aqui na fazenda, e ele ajudando o Padre Sérgio, comprou o jipe do Padre Sérgio, trocou por um Fusca. O jipe do Padre Sérgio está aí até hoje. Nossa, olha Você só. pode tirar uma foto dele, que é o jipe, que era do Padre Sérgio, que trabalha aqui na fazenda até hoje. Enfim, então a gente sempre ficou muito próximo da comunidade. Quando chegou a enchente, eu estava nos Estados Unidos, eu estava longe daqui, em Nassau, numa ilha com meus netos, e por acaso alguém me ligou, me mandou um e-mail nessa época, perguntando se estava tudo bem conosco. E eu estranhei enorme, porque eles não me contaram nada. E assim eu soube da enchente, do que tinha acontecido. Sérgio pegou um helicóptero, veio para cá
acho que com o Marcelo, para ver como que estava acontecendo com a cidade, com a nossa propriedade e como poderia ajudar. E sim, sempre dentro desse espírito de ajuda mesmo, né? De colaboração, porque nós somos São José. Eu me considero uma riopretana de coração. Bom, Dona Lia. Que bom, obrigada. E logo depois eu cheguei de viagem e vim para cá, e nós tínhamos recebido, através da Cruzada do Menor, que é uma ONG que a gente participa no Rio há muitos anos, ele fundou, nós recebemos recursos para serem aplicados aqui, diretamente aplicados aqui em São José. Então, nós começamos a pensar como ajudar São José. Isso pós-enchente. Mas assim, pós-enchente, dias depois, né? Sim. E aí ficou-se procurando, chegamos à conclusão que precisava alojar aquelas pessoas todas que estavam desamparadas, sem casa. Então, nós ajudamos a montar o acampamento ali onde é hoje o campo de futebol. Ajudamos a montar aquela estrutura toda. E aí eu comecei a trabalhar e participar diretamente com a Vanilda, trabalhar lá para fazer organizar, enfim, tinha o pessoal todo da Ação Social de São José e trabalhando lá, havia uma estrutura local e nós estávamos juntos sempre. Depois, quando a gente viu que precisava fazer alguma coisa para capacitar essas pessoas para um trabalho imediato, e com a ajuda do SESI e SENAI, do Rio e de Petrópolis, nós fundamos a DAICHU, o Centro de Capacitação DAICHU. Por que DAICHU? Porque tinha que dar um nome. E eu só me lembrava, o que me lembra? Das chuvas, e daí saiu a DAICHU. E fizemos o Centro de Capacitação, que eu acho que foi um projeto muito bem sucedido. Com certeza. São tantos depoimentos, são tantas pessoas que passaram por ali, tiveram uma formação profissional. Pois Trabalho fantástico. Mas como a gente não parava, a gente já estava vendo aqui que também precisava ter uma creche. E aí fundamos o Centro de Educação Infantil DAICHU, que é uma grande alegria e grande tristeza esse ano, porque está fechado o ano inteiro, né? Porque não podemos abrir por diversos motivos e diversas razões. A pandemia, as crianças pequenas, apesar de termos comprado todos os EPI necessários, estamos preparados para abrir, ainda não conseguimos autorização para abrir. E aí é o nosso envolvimento social com a cidade, né? Nós estamos sempre aqui. Vale a pena destacar também que, tal qual a Fazenda, o capricho, a dedicação que a senhora tem, o capricho que a senhora teve, vocês tiveram em cada detalhe, tanto na DAICHU enquanto ensino profissionalizante, quanto na creche, que é um exemplo de educação, de limpeza, de organização. Podemos conversar um pouco sobre o futuro, os projetos futuros, pós-pandemia. Quais os projetos da família Carvalho? Bom, os nossos projetos agora é cuidar da nossa saúde, para que a gente possa estar aqui junto de vocês por mais algum tempo. Acho que esse é um projeto fundamental, e esses 8 meses que eu passei aqui, eu fiz muito isso. Eu fiz muito exercício, eu vivi na ar livre, enfim, foi um prazer enorme. Eu estou saindo daqui com o coração dividido, confesso a vocês. Mas chegou a nossa hora de ir ao Rio um pouco. E nossos filhos são pessoas muito engajadas, eles cuidam da nossa empresa hoje. Eles são engajados tanto em projetos sociais, como o Junior Achievement, é um projeto enorme de empreendedorismo, que já esteve aqui em São José, mas infelizmente não se desenvolveu, não foi para diante. É um projeto, talvez maior em projeto de voluntariado do mundo. Nossa. Barack Obama fez Junior Achievement nos Estados Unidos, para você ver quantos anos isso existe. Nossa.
É um projeto que pega as crianças, acho que do terceiro ano do ensino médio em diante, e com voluntários, eles têm programas específicos de empreendedorismo. É um projeto muito interessante que o Marcelo trouxe, hoje é o presidente do Junior Achievement Brasil, e trouxe para o Rio há muitos anos atrás, e é um projeto muito bem sucedido. E a gente teve aqui em São José um projeto futuro para mim, é desenvolver os professores, capacitar os professores. Acho que nós temos aí uma candidata vereadora, que eu estou fazendo campanha aqui agora, que é a Kátia Rento, né? Sim, professora. Que é professora, foi secretária de Educação e trabalhou conosco durante muitos anos. É uma pessoa que tem tudo para mudar essa educação de São José. Sim. Então, eu realmente acho que se a gente não mudar a cabeça dos governantes, nós não vamos seguir adiante. Que a gente puder colaborar no crescimento das pessoas, no desenvolvimento das pessoas, contem conosco. Obrigada, com certeza. Com certeza, com essa oportunidade, tenho certeza que serão requisitados. Então, estamos aqui. Dona Lia, falando um pouco da Fazenda, a história da Fazenda, hoje a senhora apresentou para a gente que conseguiu resgatar uma relíquia. Eu fui mexer nas estantes, quando a gente passa muito tempo num lugar, a gente vai mexer em um monte de coisa, né? E como eu sou muito alérgica, eu não posso chegar nos livros. Mas eu vi esse livro aqui, que chama-se Minha Estância em Águas Claras. É um livro de 1902. É. E, pois é, possivelmente passou pela tua mão, mas a gente guardou e o livro fica assim, porque tem ainda um cheiro de mofo, passou um tempo no sol, mas eu consegui ler algumas coisas e tem muita história interessante e eu estou doando ele para a Secretaria de Cultura, porque eu acho que isso é um patrimônio de São José, não é meu. Ele está aqui como algo porque eu forneço a São José. E é muito interessante porque começa com a saída dessa pessoa do Rio de Janeiro, no trem, para chegar a São José. E todo o caminho que ele fez. Olha só. São José, Águas Claras, é uma cidade fazenda histórica. Dom Pedro II esteve hospedado aqui durante algum tempo, tentando melhorar a sua saúde. E neste livro eles contam que a família do Domingos de Souza Leite, já o filho, porque é muito interessante que o Barão de Águas Claras tem muito a ver, e o Sérgio tem muito a ver com o perfil do Barão. O Barão foi uma pessoa que trabalhou para a comunidade, era uma pessoa que investiu, que chegou aqui para transformar a comunidade. Ele vinha. E o Sérgio, que a gente brinca chamando ele de Barão, os amigos chamavam ele de Barão e de Baronesa, brincadeira, né? Porque não temos nada de título nobre. O Sérgio tinha o perfil igualzinho. Ele chegou aqui, como ele não conseguia ficar trancado aqui dentro dessas quatro paredes, vamos dizer, quatro dos muros, ele saiu para a comunidade. E quando esse personagem veio para cá, o Dom Pedro já tinha estado aqui, mas ele soube que o Dom Pedro, que o filho do Barão de Águas Claras, que era quem morava aqui, e que o Barão de Águas Claras saiu daqui e deixou a fazenda para a corte e foi para a fazenda Boa Esperança, que era da mulher dele, da família da mulher dele, Werneck. Que os Werneck com a família Souza Leite são juntos há algum tempo, né? Fazem parentesco há muito tempo. Essas fazendas, família Werneck faz parte de São José. Então, é uma fazenda histórica, por isso, onde você teve... E é muito interessante que eu lendo ali, eles tinham café, que nós não temos, mas nós temos um gado Nelore branco, hoje que nós aperfeiçoamos a nossa criação, fizemos
troca de embriões com vacas, de óvulos de vacas de primeira ordem do Olavo Monteiro de Carvalho e colocamos em nossas vacas não tão puras, mas elas gestaram produtos maravilhosos. Nós já melhoramos o nosso plantel, temos touros já de fruto touros POs aqui, alguns, e fazemos muita inseminação. Temos carneiros, que eles também tinham, porque nós gostamos muito de comer carneiros. A gente só não tem os porcos, que parece que eles tinham em grande quantidade, e porcos de raça. E, enfim, a fazenda hoje é uma fazenda, continua sendo uma fazenda basicamente de lazer, com esse lado produtivo, principalmente na parte do gado. Eu, quando quero fazer alguma coisa maior, eu chego para o pessoal do gado. Vende uns bois aí, porque eu estou precisando de grana. Enfim, é uma nossa fonte de renda aqui. Mas a fazenda é a nossa vida, nossa história. Eu vou fazer um tour com vocês lá dentro e tudo tem história. Porque quando a gente recebeu a fazenda, tiraram todos os móveis da fazenda. O Wilton já tinha recebido a fazenda com muito pouco mobiliário. Porque a família Souza Leite levou tudo. O confessionário da capela, tudo eles levaram para a casa deles de Petrópolis. Castiçais, enfim, era o direito deles. Eu não tenho longe de ter uma crítica aqui. Porque eu sei que eles ficaram muito pesarosos de ter que vender a propriedade. E onde está a creche? Era a casa do Rui. O Rui de Freitas, não é? Que era que também meio aparentado aqui com o pessoal, e foi muito próximo da fazenda. Porque Águas Claras era isso tudo. O bairro de Águas Claras era parte da fazenda. Olha só, nossa, então era imensa a fazenda. Era. Diz aqui que a fazenda tinha... Tem aqui marcado aqui exatamente, não, deixa eu ver aqui, o lugar onde está marcado aqui no livro, que fala da fazenda, que está aqui, ó. Fica essa fazenda a 62 quilômetros de Petrópolis, tendo 450 metros de altitude, que é altitudes aqui, né? Dizem que derivou o seu nome de uma cascata que lhe fica próxima, onde se mostram muito claras as águas do Rio Preto. Imagina, as águas do Rio Preto eram águas claras, daí o nome Águas Claras. Tem 800 hectares, ou 150 alqueires. Nós hoje temos 75, temos a metade. Sim. Entendeu? Então era uma fazenda grande. Falando da fazenda também, o clima, né? Isso que fez Dom Pedro vir para cá para se tratar também, o clima agradável. É muito agradável. Eu acho que está um pouco seco demais para meu gosto. Podia chover um pouquinho mais, mas acho que nesses últimos anos, o desmatamento que foi feito em São José, nós plantamos 20 mil mudas de Mata Atlântica. Nós fizemos uma floresta, recompusemos uma floresta. E nós temos um plano de plantar mais ainda. Foi 20 mil, Dimas? 28 mil mudas. Nossa floresta está enorme lá em cima. Ai, que bom, parabéns. De Mata Atlântica, preservada. E hoje a gente vê como os pássaros voltaram. E o barulho dos pássaros e tudo. E aqui atrás tem um relato aqui que você via, eles relatam, acho que era lugar de café, o pasto, quando nós compramos, nós cercamos e já nasceu uma mata natural. Ai, que bom, nossa. Nós estamos fazendo um trabalho de recuperar as nossas áreas de mata, porque a nossa nascente está sentindo muito. Sim, e em São José a gente está passando por... O Brasil inteiro está passando por esse momento de falta da água, quanto que os recursos estão cada vez mais limitados. E essa também é uma bandeira que a agricultura levanta, porque à medida que a tecnologia entra, a gente consegue usar a água de forma muito mais racional e atendendo a necessidade da planta ali. Quando a gente produz em estufa,
que consegue utilizar o gotejamento, Claro. é a gotinha, não é mais aquele chuveiro que fica jogando uma quantidade imensa de água que a planta talvez naquele momento nem precise. Nem precisa, é. Então a tecnologia ela permite com que o uso também seja cada vez mais fracionado e exatamente a quantidade necessária para aquela planta para não ter desperdício. Isso aí. E outra, considerando, né, grandes formadores de opinião, o desmatamento e as queimadas, eles estão colocando o agronegócio do Brasil em risco, principalmente na Europa, porque é uma séria ameaça de diminuir a quantidade de importação, porque os países europeus que estão vendo o Brasil com a queimada e com o Não desmatamento... querem mais comprar produtos que sejam de um país que está Tá tratando a natureza dessa forma, né? Então, E acho que aqui a gente ainda teve muitas queimadas esse ano. E acho que essa consciência... Por um outro lado, eu também penso que a gente tem que dar uma ajuda ao pequeno agricultor para como que ele limpa o seu terreno. Porque é muito caro. Com certeza. Limpar um pasto não é brincadeira. Isso a gente sabe. Então, quais são as alternativas? Aí é o papel da Secretaria de Agricultura de criar alternativas Para de deixar limpeza. o terreno o mais produtivo possível, que conforme ele for produtivo... sem ser com queimada, né? Sim. A partir do momento que ele tem uma produção ali, ele não precisa ficar queimando e pode fazer um trabalho, né, Consociado. associado, né, com a claro. agrofloresta, né? Então, realmente, essa é uma bandeira para a gente levantar. Isso aí. Dona Lia, olha, foi um grande prazer. Eu sei que a senhora tem uma poesia da Fazenda pra Não, contar pra esse gente. livro eu descobri que tem aqui no final uma despedida, é o nome, porque ele veio passar um tempo aqui, ele faz uma despedida da Fazenda de Águas Claras. Eu vou ler só duas estrofes que falam da fazenda. Diz assim: adeus, adeus, terra de vários encantos, gleba feracíssima de amigos tantos. Adeus, Águas Claras, teu nome não nega, mas puro, fiel, claro amigo confessa. Partindo curado do teu bom regaço, eu posso dizer, sem menor embaraço, aqui de seguro, e não foi alhures, que enfermo, abatido, cobrei as saúdes. Que bom, um lugar para ele, né, Isso é como a gente sai daqui. Saúde, saudáveis, felizes. Felizes, saudáveis, de cabelo branco, assumindo a natureza, enfim. Águas Claras, muito obrigada. E São José, mais ainda, por nos receber com tanto carinho. Obrigada, né, ao barão e à baronesa por essa oportunidade de conhecer a história de vocês. Isso aí.